Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Jonas Criação de Tilápia. E nesse vídeo aqui eu vou responder a seguinte pergunta. Um inscrito perguntou: Jonas, os meus peixes estão morrendo, o que fazer? Nesse vídeo eu vou ensinar 4 dicas importantíssimas que você vai conseguir se autoanalisar e conseguir ter a noção do que fazer e como fazer, ok? Se você tem essa dúvida, se você quer aprender mais sobre criação de tilápias, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o final do vídeo. Esse vídeo aqui ficou muito grande e muito completo, com várias informações que vai te ajudar a conquistar o que você precisa tanto, que é o conhecimento sobre o que fazer e como fazer, ok? Bem, antes de mais nada, quero pedir desculpas porque faz uns dias aí que eu estou sem postar vídeo. É porque eu estava sem a câmera, porque meu celular deu defeito e eu estou gravando aqui, não é com o meu celular, é com outro celular aqui. Estou usando emprestado para poder estar gravando os vídeos, beleza? Queria já pedir desculpa a vocês do projeto hashtag 180 dias de criação, que é onde eu mostro a minha criação de alevino adulto em 6 meses, ter tido esses dias sem gravação. Espero que daqui para frente eu continue gravando e mostrando para vocês, ok? Lembrando que no final desse vídeo eu mostro aí os peixes se alimentando. Vamos para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar 4 dicas que você precisa conhecer e aplicar para que você entenda o que causa a doença e como resolver essa doença, ok? E eu te convido para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar tudo isso o mais destrinchado possível, ok? É o seguinte: meus peixes estão morrendo, o que fazer? Veja 4 dicas que vai te ajudar muito, ok? Vamos começar aqui pela dica 1. Na dica 1 é o seguinte: tem que entender o que pode estar acontecendo. Tem vários fatores que fazem com que o peixe morra e você tem que entender e saber identificar eles, porque se você não identifica qual é a causa, você não vai conseguir sanar o problema. Ele vai ser recorrentemente no seu sistema, vai ter uma vez, vai ter duas, vai ter três. E como se trata de peixe, o peixe é muito sensível e se você não tiver um cuidado grande com ele, você pode perder todo o seu plantel, ok? Tem 2 coisas que você pode estar analisando assim de primeiro para entender o que pode estar acontecendo. É o seguinte: a aparência da água e o comportamento do peixe, ok? Vamos começar pela aparência da água, que a aparência da água é muito importante. Tem 3 coisas que a água pode estar e você tem que estar vendo de primeira: se a água está suja, se a água está limpa ou se a água está escura. Se a água está suja, é porque tem muitos dejetos na água e sua filtragem não está funcionando. Se a água está limpa e mesmo assim os peixes estão morrendo, deve ter alguma coisa com a filtragem biológica da água, porque a filtragem mecânica é uma coisa e a biológica é outra. Mesmo com a água limpa, se a biológica não estiver pronta, não estiver funcionando, não estiver ali agindo, não vai eliminar os parâmetros que ofendem e matam o peixe, que eu vou dizer mais para frente, ok? Sobre o comportamento do peixe, você pode olhar se o peixe está na superfície da água, respirando constantemente na superfície da água, ou você pode olhar se tem alguma aparência de mancha na escama ou no corpo do peixe. Se tiver algum pontinho branco, alguma coisa do tipo, faltando escama, já é indício de que tem algum problema no seu sistema, ok? E se o peixe está nadando de forma estranha? Se o peixe está nadando de forma estranha, alguma coisa afetou o comportamento do peixe e ali falta poucas horas para ele morrer, ok? Tá nadando assim de banda e não consegue mais ficar em pé, não consegue mais nadar normal, né? Que é o normal do peixe. Quer dizer que a doença já afetou o suficiente para que ele não consiga mais nem nadar. Depois que você analisa o que está acontecendo, que pode ser uma dessas coisas, com base na minha experiência, pode ser uma dessas coisas aqui. Então vamos agora para a segunda dica. A segunda dica que eu dou, essa foi a primeira: como identificar o que pode estar acontecendo assim de primeiro. Você olha lá, chega, ó, como identificar é dessa forma. Você identificou, agora você vai para a segunda dica: conhecer os parâmetros. Todo peixe ele tem um parâmetro definido para a criação dele. E como eu crio apenas tilápia, eu vou falar sobre a tilápia, mas aí você pesquisa de acordo com o seu peixe, quais os parâmetros que ele vive e que dá certo para ele ter um ambiente onde ele possa crescer saudável e assim ser um peixe sadio, feliz, que come ração constantemente. É o seguinte: conhecer os parâmetros é importante e eu vou mostrar por quê, ok? Dentro dos parâmetros existem 5 peças fundamentais para a criação. O que seriam essas peças? Seriam 5 parâmetros essenciais que você precisa conhecer na criação de tilápias ou na criação de qualquer outro peixe
que são essenciais. Eu vou mostrar para você que, claro, né, vou dar um exemplo aqui da tilápia, e em questão da tilápia, são esses parâmetros que você precisa estar analisando: temperatura, pH, amônia, nitrito e oxigênio. São esses 5 fatores que vai fazer o seu peixe ficar doente. Isso fora alguns patógenos que podem acontecer de vir na sua água, dependendo de onde você pega a sua água. Não estou contando com esses patógenos que podem estar acontecendo no seu caso. Estou contando aqui com o sistema pronto, o sistema funcionando, com a água adequada, tudo bem direitinho. O que pode estar causando doenças no peixe, fazendo com que ele morra, são um desses 5 parâmetros aqui. Eu vou te mostrar cada um deles e quais doenças que eles geram, para que você possa ter uma ideia do que é que eu estou falando. É o seguinte: primeiro, temperatura. Para a tilápia, o ideal é entre 26 e 29 graus. Abaixo disso, fica muito frio, a imunidade do peixe baixa devido ao frio, e assim ele pode ter mais doenças devido à temperatura da água estar muito baixa, ok? E se estiver muito alto, o peixe fica meio estressado, o peixe também não se comporta bem, não quer comer. Frio também, ele não quer comer. São alguns comportamentos da tilápia que, se ele não tiver na temperatura correta, ele pode ficar com esses comportamentos, ok? Tanto a temperatura baixa quanto a temperatura alta afeta o peixe. O ideal é estar nesse parâmetro aqui, de 26 a 29 graus, ok? pH. pH é um parâmetro da água que mede o potencial hidrogênico presente na água. E o ideal para a tilápia é entre 6,8 a 7,4. Esse é o ideal. Se tiver abaixo, eu vou mostrar como você resolve mais para frente. Tudo isso aqui eu vou mostrar como é que você resolve aqui na dica 3 e na dica 4, ok? Beleza. Aqui é o parâmetro correto que você precisa ter na sua criação, se for de tilápia, ok? E esse é o pH, beleza? Agora o amônia. A amônia, ela precisa estar entre 0,25 ppm, ok? Esse é o ideal, podendo ser um pouco mais alto, mas dependendo ali do seu sistema, sempre manter entre 0,25 a 50 ppm, ok? Se você não sabe o que é isso, não se preocupa, que é bem simples de se entender. Você pesquisa no Google, no YouTube, o seguinte: amônia tóxica, tabela. Aí você vai ver que na tabela tem que é medido em ppm, que é parte por milhão. E se é 0,25 ppm, está com pouca concentração de amônia, ok? É o seguinte, então, podendo ser um pouquinho mais alto, beleza? Aqui, o ideal 0,25 a 0,50. E nitrito. Nitrito, o ideal é sempre estar zerado. E eu vou mostrar por que o ideal é o nitrito estar zerado nas causas das doenças. Tudo isso aqui causa mortalidade nos peixes, mas um dos que causa mais é o nitrito e a amônia, beleza? E vamos aqui para o quesito oxigênio. Isso aqui causa muita morte dos peixes, porque o oxigênio ele se acaba. Quando ele se acaba, o peixe morre. Simples. É uma equação simples, ok? E para se medir o oxigênio, você precisa de testes. Para se medir tudo isso aqui, você precisa de testes onde você encontra em casa de ração, ok? Beleza, oxigênio. Teores de 0 a 1 miligrama litros são letais. Os peixes irão morrer se você não regular isso aqui, se você não aumentar a quantidade de oxigênio que tem na sua água. E como é que você sabe isso? Fazendo o teste, ok? Se tiver, depois que você tiver com o teste, você fizer e tiver aqui, ó, entre 2,5 a 3,5 miligrama litros, está aceitável, ok? Aceitável para o peixe não morrer. Mas o ideal não é esse. O ideal é superior a 4,5 miligramas litro. Esse é o ideal para que o oxigênio dissolvido na sua água esteja nesse nível aí, ok? Se tiver nesse nível, não vai ser o oxigênio o seu problema. Agora, se tiver abaixo, com certeza o oxigênio está faltando no seu sistema. E de acordo com isso aqui que eu falei para você, vamos identificar com o que você viu na dica 1, beleza? Na dica 1 você viu água suja. Primeiro, água suja, você vai identificar o seguinte: se a amônia estiver alta, pode ser por causa da água suja. Isso aqui é o que você pode estar vendo no seu sistema assim que você bate o olho. Se a água está muito suja, com certeza vai ter amônia. Mas o comportamento do peixe te identifica mais. Se ele está na superfície, falta oxigênio, e pode ser que a amônia e o nitrito esteja alto e ele esteja buscando oxigênio para se aliviar, porque o peixe ele respira pela guerra. E se a guerra está comprometida porque ele não pode respirar devido à água estar contaminada de gás tóxico, que é a amônia e o nitrito, aí ele fica complicado a respiração, então ele fica buscando oxigênio onde tem a fonte. Se for por aeração, se for por compressor ou soprador, e os peixes vão estar lá no fundo buscando oxigênio. Assim que sai da fonte, eles buscam o oxigênio.
Agora, se for por bomba, eles vão estar em cima da superfície, tentando buscar oxigênio, porque o oxigênio não está sendo suficiente devido ao gás da amônia e ao gás do nitrito estar consumindo e queimando a guerra do peixe, ok? Beleza? Resolvida essa parte aqui, você vai entender aqui que isso aqui são os causadores disso aqui, ok? Beleza? Do peixe se comportar mal, do peixe morrer, tudo isso aqui. Agora vamos para a dica 3, como você faz para identificar a causa, ok? Porque aqui você identificou os parâmetros, você entendeu como é que funcionam os parâmetros, e aqui você vai entender qual a causa. Água suja pode ter amônia alta e nitrito alto, que é o que eu falei ainda agora, ok? Depois disso, você vai identificar qual a causa de estar com a amônia alta. Se é resto de ração, se é muito peixe por metro cúbico, se você não tem filtragem ou não tem uma filtragem adequada, dimensionada de forma certa, e se você tem uma filtragem mal dimensionada, você vai ter amônia alta, porque a amônia ela existe no sistema. O objetivo é deixar essa amônia o mais baixo possível, deixar entre 0,25 a 0,50, para que tenha uma vida mais saudável o peixe, ok? E nitrito, beleza. Quando você tem amônia no sistema e você tem um mínimo de bactérias que transforma essa amônia em nitrito, porque só se existe nitrito se existir amônia, por isso que se dá logo o pico de amônia para depois se dar o pico de nitrito, quando você está fazendo a ciclagem, ok? Beleza. Quando você tem amônia e bactérias que a consomem, você tem nitrito, ok? E é o seguinte, o nitrito ele causa doenças, e essas doenças são a do sangue marrom e doenças do ponto branco, que é o que eu disse a você quando você for olhar aqui comportamento do peixe. O peixe está com a escama manchada, com ponto branco, tudo isso aqui devido ao nitrito. Nitrito alto causa essas doenças, ok? Porque eu vou explicar aqui nesse textinho que eu peguei aí na internet, só para não errar nenhum dado, ok? Em sangue de peixe, o nitrito interfere com a sua capacidade de transformar oxigênio para as células do corpo, porque combina-se a hemoglobina para transformar em metahemoglobina, matando o peixe por asfixia. Meta-HB resulta em sangue de coloração achocolatada, daí o termo doença do sangue marrom, ok? A doença do sangue marrom é ocasionada quando o peixe não consegue transportar o oxigênio pelo sangue, e isso ataca a hemoglobina do peixe, fazendo com que o peixe tenha essa coloração diferente no sangue e esse sangue seja em cor de achocolatado, que dá o nome de sangue marrom, ok? Não é eu que estou dizendo isso é por pesquisa que eu achei, ok? Então, tem a doença dos pontos brancos. Essa doença é de forma contágio e proliferosa, mas também de fácil tratamento. Manifesta-se normalmente quando há mudanças bruscas no pH, temperatura, presença de amônia e nitrito, ou os sintomas são comuns. Nessa doença, são pontos brancos facilmente visíveis, cobrindo o corpo em nadadeiras, ok? Isso aqui foi pesquisado também para mostrar para vocês, para não falar nada errado, ok? Então, basicamente, é o seguinte, tem aqui as causas das doenças e como você pode ter visto, de acordo com esses 5 fatores aqui, pode ocasionar a morte do seu peixe. Então, o peixe ele morre devido à temperatura, pH, amônia, nitrito e oxigênio alterados, ok? Beleza, a falta de oxigênio, o que é que causa? Um aspecto mais comum quando o nível de oxigênio está baixo é o comportamento do peixe. Nadarão e comerão menos. Além disso, à medida que os níveis baixam, os peixes começam a mostrar alguns sinais como respiração ofegante e movimentos brâncicos rápidos. O que significa isso? Significa quando você dá aquela carreira, estica, aí você fica... É a mesma coisa com o peixe. Ele vai ficar na superfície da água fazendo isso. Que é o que eu disse a você, como é que você entende o que está acontecendo. Você vai lá, olha o comportamento, olha a aparência da água, tudo isso importa, ok? Beleza. Aqui o peixe vai estar na superfície da água procurando oxigênio. E esse é o causador da falta de oxigênio. A morte por falta de oxigênio ocasiona isso, porque ataca o peixe no comportamento dele. Ele come menos e ele também nada menos, fica meio assim, meio devagar, bem lentuzão. Então, isso é a causa da falta de oxigênio, ok? Temperatura, alteração da temperatura causa estresse no peixe, ok? O estresse no peixe, o que pode matar os peixes. Quando os peixes se estressam, pode ser que eles morram
devido a esse estresse, porque eles começam a se brigar, bater entre si e pode ocasionar a morte dos peixes. Devido à temperatura ter sido trocada de temperatura muito alta, se a temperatura está baixa e vai para uma temperatura muito alta, bruscamente, pode acontecer várias doenças no peixe. Inclusive, o estresse é um mínimo que pode acontecer quando você troca de água repentinamente de forma errada, ok? Exemplo de quando você vai botar o alivino no seu sistema. Se você não fizer a climatização da água com a água que está vindo no saco dos peixes, com a água que está no seu sistema, pode acontecer dos seus peixes morrer e assim você perder o plantel dos seus peixes, ok? Diminui o metabolismo e acaba estando propenso a doenças. Isso aqui é se a temperatura ficar baixa, isso aqui é se a temperatura ficar alta, ok? Esses dois aqui é o que acontece com o peixe, além do estresse, ok? Devido a isso aqui, aconteceu comigo já uma vez de eu trazer os peixes e jogar na caixa d'água assim e queria saber com choque térmico. Então, aconteceu dos peixes ficar com o olho bem grandão assim, ó, bem grandão, esbugalhado para fora e acaba morrendo. Perdi um bocado de peixe assim, perdi um bocado mesmo e é um detalhe a se atentar, esse negócio de climatização da água. Isso aqui é fundamental que você tenha um conhecimento adequado para estar colocando os peixes na água e tudo isso aí é bem tranquilo de se fazer, mas se você não tiver o cuidado necessário, você pode perder os seus peixes. E o último aqui é o pH. Com o aumento do pH, por exemplo, há uma formação de óxido de cálcio que provoca corrosão de epitélio branquial nas nadadeiras, levando o peixe à morte. Quer dizer que vai afetar aí as nadadeiras do peixe, vai afetar também a guerra do peixe e as brânquias. Tudo isso aí afeta o peixe porque mexeu na água, mexeu no peixe. Praticamente o peixe ele defeca e urina na própria água e isso causa várias doenças se a água não tiver em constante tratamento, ok? O pH causando isso aí, eu espero ter lido de forma certa, que você tenha entendido. Isso aqui não é para você entender muito não. Você tem que entender o seguinte: se afetou o branco e as nadadeiras, levando o peixe à morte, pode ser o pH. Então, quando é que não é o pH? É quando você controla o pH. Controlando o pH, controlando os parâmetros da água, você não precisa se preocupar com nenhuma doença, porque os seus peixes não vão ficar doentes, a não ser que aconteça aí um patógeno que aconteça a você. Se vier uma água estranha, se vier um corpo estranho, um peixe diferente e trazer a doença para o plantel, aí é uma coisa a se pensar quando for trazer um peixe para o seu sistema, ok? Isso aí é muito importante que você tenha em mente, que os peixes, eles tem a sua saúde e tem toda uma biologia formada quando você tem eles no seu sistema. E se você traz um peixe novo, alga nova, um negócio diferente e traz a doença para o peixe, aí, meu filho, não tem muito o que fazer não. Os peixes vão findar morrendo e você não vai nem saber porquê, ok? Agora, o que fazer para corrigir? É a dica 4. Dica 4 é o que fazer para corrigir. Bem, o pH, você pode estar aumentando e baixando o pH para regular. Ok? O que fazer para corrigir é manter tudo aqui no parâmetro adequado, tudo isso aqui nos parâmetros que eu falei aqui em cima, deixar os parâmetros adequados para o peixe. Se estiver adequado, não vai ter doenças, ok? A não ser por patógenos que eventualmente uma mão suja, alguma coisa do tipo entre na água, ok? Então é o seguinte, beleza? Para aumentar o pH, você pode usar calcário e cal hidratada, ok? Para saber quantidades eu não vou poder dizer aqui agora, porque depende de sistema para sistema, depende da medição que você fez de pH. Então tudo isso aqui, eu estou dizendo que você pode estar usando. A quantidade que usar, aí já é outra coisa que você tem que pesquisar para o seu sistema, ok? Aí para baixar o pH você pode usar vinagre, vinagre de cozinha sem corante. Se você tiver um vinagre com corante, não é indicado usar, ok? Tem que ser aquele de cozinha, sem nenhum corante, tudo tranquilo. E a quantidade também vai depender do seu sistema. Mas para aumentar o pH, você usa cal hidratado e calcário. Para baixar, você usa vinagre sem corante, ok? Tudo isso aqui é para controlar o pH. A temperatura, infelizmente, não tem muito o que fazer. Para aumentar, você pode usar um aquecedor, se você é da região fria, ok? E para baixar, você pode botar apenas um sombrite ali na água para evitar que a água passe de 29 graus. É uma coisa muito difícil, eu moro aqui no Nordeste, mesmo assim, nunca chegou a essas temperaturas tão altas, mas se chegar você pode botar um sombrite. Talvez chegue porque a caixa d'água ela é de plástico e se você deixar ela no sol, desde que amanhece o dia até a tardezinha, além de criar algas no seu sistema,
e aumentar muito a temperatura, ok? Então é uma coisa a se pensar, porque de manhã vai esquentar muita água e à noite vai esfriar muito. Aí você vai ter aí uma temperatura variável e isso aí pode afetar o peixe, ok? Bem, a amônia alta, o que você tem que fazer é o seguinte: a priori, assim que você identificar, você tem que fazer uma troca parcial de água de imediato, para que a amônia baixe, ok? Eu recomendo 30%, um terço do seu volume de água, ok? Por que isso? Porque é um volume adequado, um volume bom. Um detalhe muito importante é que faltou o tratamento do sal. Peço desculpa por não ter colocado aí no mapa mental, mas faltou o tratamento do sal. Você pode usar assim que você identificar esses problemas, essas doenças, você pode estar fazendo o tratamento com sal. Pode colocar 3 gramas de sal por litro de água, ok? Então, para cada 1000 litros de água, você vai colocar 3 quilos de sal, sal grosso, ok? É isso aí, era só essa dica. Continua aí com o vídeo. Valeu, tchau! E se você não tem um sistema dimensionado com filtros e com mídias biológicas, vai acontecer que no seu sistema vai ficar com déficit, e se você não tem um dimensionamento, não tem um sistema de filtragem, não tem nada adequado, a amônia não vai embora. E como é que você pode estar controlando isso? A cada 2, 3 dias você fazer essa troca de água. Você que tem água constante aí no seu sistema, você pode estar fazendo isso. Vai aumentar os gastos se você paga água, mas evita dos peixes ficar doentes e você perder todo o seu trabalho com a criação dos peixes, ok? Diminuir os peixes, se tiver muitos peixes no seu sistema, ok? Isso aí é fundamental, que se você está criando mais do que o normal, é normal que a amônia ultrapasse os seus limites. Os peixes não desenvolvem bem se tiver muitos peixes condensados em um espaço pequeno, e além disso, a amônia aumenta. Então, para evitar, você pode diminuir, separar em 2 caixas d'água, ok? E aqui, ó, se você tem filtragem, mas ela não está sendo suficiente, faz a troca parcial de água e depois aumenta a sua filtragem, bota mais mídias biológicas, ok? Se você não sabe o que é isso, mídia biológica, dá uma pesquisada aí no Google, no YouTube. Você vai encontrar vários vídeos, tem o Cabeção do Paraná, tem a Companhia Coyote, tudo eles explicam bem direitinho, ok? Nitrito. Nitrito é o seguinte: se a amônia está alta, nitrito está alto. Então vai fazer a mesma coisa, tudo vai fazer a mesma coisa nesses 2 parâmetros, ok? E por último, você vai aumentar a quantidade de oxigenação usando bomba ou soprador, ok? Um desses 2 você tem que usar, ok? Recomendo uma vazão igual ou superior ao volume do tanque. Se for usar bomba, recomendo uma vazão igual ou superior ao volume do tanque. E se for soprador, depende do tanque, mas aí fica a seu critério, ok? Beleza, e tem uma dica extra para você que ficou até o final: invista em conhecimento. Se você investir em conhecimento, você não vai se deixar enganar por qualquer coisa que vem na sua cabeça sem realmente saber o real motivo da coisa. Então, você que ficou até o final dessa aula aqui e aprendeu tudo isso aqui, eu espero que eu tenha passado de forma que dê para você entender, que dê para você raciocinar, que eu estou passando aqui para você. Eu fico muito feliz por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, #Jonas com você até o final, e eu vou saber que você assistiu esse vídeo até aqui, esse momento. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, aperta no sininho de notificações para ficar por dentro dos vídeos novos. Me acompanha no Instagram, que é Jonas Criação de Tilápia. E aqui embaixo tem um link para assistir os vídeos da minha criação comercial. Se você quiser assistir, só basta clicar nele e você será direcionado para dar uma olhada lá como é que é o meu sistema de criação de peixes em sistema comercial, ok? Não é nada de outro mundo, mas é simples e que funciona, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Vou botar os peixes se alimentando aí logo depois que eu dizer tchau para vocês. E é isso aí. Desculpa aí por não ter postado vídeo essa semana, mas aí eu pretendo estar postando vídeo daqui pra frente. Espero que seja conteúdos como esse, mais denso, em forma de aula, para que você aprenda mais. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!